Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do Senhor. Ainda continuamos as comemorações pelos 27 anos da igreja. Nossa proposta foi que esses 2 dias a gente pensasse sobre uma igreja relevante. Então hoje a gente vai falar também dentro desse tema. Você escolheria o silêncio para sobreviver ou a palavra para salvar? O silêncio para sobreviver ou a palavra para salvar? Para variar, eu vou assistir um filme chamado Um Lugar Silencioso. Ele é um filme meio assim, suspense e terror, então não é um filme indicado para todo mundo, tá? Para a família já não é indicado, mas é um filme interessante, porque ele retrata um mundo pós-apocalíptico, um mundo invadido por criaturas, e essas criaturas elas são cegas, mas elas têm uma audição hipersensível. Então, a regra de ouro para sobreviver naquele mundo é simples: se você ficar em silêncio, você vive. Mas, se você fizer barulho, qualquer que seja, essas criaturas, elas têm o poder de ouvir e de forma quase que imediata chegam onde você está e lhe caçam. Então, aquele filme, ele vai girar em torno, pelo menos são 3 filmes, mas esse é o primeiro, vai girar em torno de uma família formada por um casal e seus 3 filhos. E ele vai mostrar que essa família, eles devem viverem num silêncio absoluto. Eles andam descalços sempre, eles fazem trilhas de areia para caminhar ao ar livre, eles se comunicam por sinais, eles criam uma linguagem de sinais própria, eles vivem sempre em silêncio. Então, na lógica daquele filme, o silêncio é sinônimo de vida, e abrir a boca é sentença de morte. Mas nessa noite, o texto que nós vamos ler lá em Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer para uma realidade espiritual onde essa lógica é completamente invertida. Nós vivemos em um mundo não dominado por criaturas, por monstros alienígenas, mas pelo pecado, pela desesperança, pela condenação eterna. E, diferente do filme, para o mundo espiritual, o silêncio não é segurança. O silêncio é fatal, é morte, não é vida. Mas muitos cristãos hoje em dia, meus queridos, vivem como os personagens daquele filme. Vivem escondidos, vivem com medo de falar, de se expor, de se posicionarem, achando que sua fé deve ser vivida num ambiente privado, de forma silenciosa. Paulo vai nos mostrar hoje que uma igreja relevante não é um lugar silencioso, mas uma igreja relevante é uma igreja ruidosa, é uma igreja que confessa, uma igreja que clama, sobretudo uma igreja que anuncia, porque no reino de Deus o silêncio não preserva a vida, o silêncio no reino de Deus destrói a vida. Então veja que nesse filme o silêncio é uma estratégia de sobrevivência, mas no evangelho o silêncio, ele é sinal de morte espiritual. Se no filme falar atrai o inimigo, no mundo real, calar-se fortalece o verdadeiro inimigo. Por isso a gente vai ver agora no texto de Romanos capítulo 10, que é um texto que não fala apenas de salvação pessoal, mas é um texto que fala sobre responsabilidades missionárias. É um chamado para que a igreja entenda a sua relevância, para que a igreja entenda que ser relevante é não estar no conforto do silêncio, mas na proclamação fiel do evangelho. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje, meus queridos, que uma igreja relevante não é uma igreja que se cala para sobreviver, mas é uma igreja que anuncia para que outros tenham vida. Romanos 10, a partir do verso 9, diz assim a palavra de Deus:
Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua família aqui reunida, Senhor, porque é um privilégio para nós estarmos aqui comemorando mais um ano da nossa igreja. Nos ajuda a ser, ó Pai, como já foi falado ontem, e continuaremos a falar hoje, uma igreja relevante, Senhor, sabendo que foi o Senhor que nos colocou nessa cidade, sabendo por que o Senhor nos colocou aqui, Senhor, e sermos perseverantes nessa missão, sendo bênção para esta igreja, para esta cidade, para o lugar onde o Senhor nos colocou. Continua falando conosco, ó Pai, me usa como instrumento em tuas mãos, apesar de quem eu sou, mas que eu possa ser usado para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Uma igreja relevante é uma igreja que anuncia o Evangelho. Uma igreja relevante é uma igreja que anuncia o Evangelho. O objetivo principal do apóstolo Paulo, ao escrever essa carta aos romanos, era buscar apoio daquela igreja. Ele tinha uma ideia, um projeto, um objetivo de pregar o Evangelho na Espanha. Como Roma estava próximo, como estava no caminho, a ideia era que, ao ir à Espanha pregar o Evangelho para aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo, isso depois já de 12, 15 anos, já com suas viagens missionárias, ele precisaria do apoio daquela igreja de Roma. Então, os olhos de Paulo estavam voltados para aquela região onde Cristo ainda não foi anunciado, e ele precisava de apoio daquela igreja. Paulo, então, escreve essa carta. Lembrem, Paulo não fundou a igreja de Roma, Paulo não conhecia, possivelmente conhecia algumas pessoas lá, isso fica mais claro no capítulo mais adiante, mas ele não fundou aquela igreja, e o objetivo dele é conseguir apoio para chegar até a Espanha. Aquela igreja era uma igreja composta basicamente de judeus convertidos ao Evangelho. Era uma igreja que possivelmente ainda mantinham práticas judaicas, como a circuncisão, como a obediência ao calendário sagrado, como inclusive a dieta religiosa. Aquela igreja formada por ex-judeus, possivelmente tinha uma desconfiança em relação àquilo que Paulo estava pregando. Paulo sabia que corria boatos lá, de que Paulo era contra os judeus, por exemplo. Então, eles tinham uma certa dúvida sobre a teologia de Paulo. Eles talvez questionavam que Paulo pregava contra a lei, que Paulo pregava contra a circuncisão, contra o templo. Então, Paulo, ao escrever essa carta, ela vai funcionar como uma apresentação dele, mas também vai funcionar como uma apresentação antecipada do evangelho que ele prega. Porque ele supunha que, ao chegar em Roma, ele seria certamente sabatinado, seria perguntado. Abrindo parênteses aqui, não temos muitas certezas se Paulo conseguiu chegar até a Espanha, conseguiu cumprir o seu objetivo. Há uma polêmica muito grande em relação a isso. Alguns acham que não, outros acham que sim, no intervalo entre as duas prisões dele, mas enfim. Então, ele prega com esse objetivo. E aqui ele inicia, então, falando para aquele povo o que ele anunciava, qual era a mensagem que ele anunciava. Paulo defende aqui o evangelho que ele anuncia. E o que é o evangelho? Mas o que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia de que o pecador pode ser salvo pela fé em Cristo. O evangelho é a boa notícia de que o pecador pode ser salvo pela fé em Cristo. Olha, verso 9 ou 10. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo.
pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Antes de Paulo falar da urgência, da importância da mensagem, Paulo vai falar do conteúdo da mensagem. Então Paulo vai expor qual era a mensagem que ele estava pregando à igreja de Roma. Qual era a mensagem que deveria ou precisava ser levada à Espanha. Meus queridos, o Evangelho não é sobre o que você pode fazer para se salvar. O Evangelho não é sobre suas boas obras. Não é sobre encontrar mérito diante de Deus. O Evangelho é sobre crer. Não é obra, mas é fé. E não se trata de fé na fé. Não se trata de fé na fé. Uma fé que há uma possibilidade de não acontecer. Por exemplo, eu tinha fé que o Flamengo seria campeão hoje. Eu tinha fé. Vocês riram, né? Eu tinha fé, ou seja, essa fé, ela é baseada numa verdade, né? Que o Flamengo ainda continua sendo o melhor time do Brasil, mas ela não se concretizou. Então, é uma fé possível. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, fulano é uma pessoa de fé. Mas fé em quê, meus queridos? Fé em quem? E Paulo vai dizer que a fé aqui, ela não é apenas ouvir, ela não é apenas entender, mas ela é preciso que ela seja declarada. Porque fé, ela também parte de uma ideia de confiança. Imagine a ilustração de um prédio pegando fogo. Um prédio em chamas, e lá no 10º andar tem uma criança na janela, e os bombeiros então elevam uma escada que não chega nessa janela do 10º andar, chega no 9º andar, e o bombeiro grita para a criança: se você tentar descer pelas escadas do prédio, você vai morrer. Se você continuar aí na janela, você vai morrer, mas existe uma possibilidade de você não morrer. Se atire os meus braços. Então, a criança ouviu, a criança entendeu, mas ela precisa confiar naquela palavra. E a confiança, ela tem a ver com uma atitude de se lançar, se desprender. Fé é uma confiança total naquilo que Cristo fez por nós. Que a sua obra de perfeita obediência, ela foi aceita por Deus. E que a sua morte vicária, meus queridos, ou seja, a sua morte foi no nosso lugar, foi substitutiva. Fé é confiar nessa verdade, é não achar que, eu confio que a obra de Cristo foi perfeita, de que Ele obedeceu aquilo que eu deveria obedecer, de que Ele morreu a minha morte, mas agora eu preciso então fazer algumas coisas para ajudar a minha salvação. Então você não creu, você não sabe o que é fé. Fé é de fato confiar na obra de Cristo, confiar que a obra dele satisfez a justiça requerida por Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos 5:1, tendo sido justificados pela fé, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos declarados inocentes, justos diante de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pela fé na obra dele. Martinho Lutero dizia o seguinte: a lei diz, faça isso. A lei diz, faça para você se salvar, e nunca é feito, porque a gente não consegue. Mas a graça diz, creia nisso, e tudo já está feito. É crer. A mensagem do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, embora ela comece com uma má notícia, dizendo que ninguém é capaz de se salvar pelas suas próprias obras, dizendo que ninguém consegue ser perfeito como Deus exige na obediência à sua lei, é uma mensagem realmente que começa amassando o homem, humilhando o homem. Ela é uma boa notícia porque ela diz a solução para a sua vida. Pare de tentar se salvar pelos seus méritos, pare de tentar chamar a atenção de Deus para si, como se suas boas obras, como se a sua religiosidade, como se a sua obediência a rituais religiosos fosse fazer com que você merecesse o céu. A sua fé, meus queridos, tem que ser expressa, como Paulo diz, tem que ser confessada, tem que ser declarada.
Por isso Paulo diz que preciso confessar. Para o crente, o silêncio significa morte, e não vida, como eu falei do filme, de maneira alguma. E aquele que foi impactado pela graça do Evangelho, que diz: você não pode, mas Cristo fez no seu lugar. Você deveria beber do cálice da ira de Deus, mas Cristo bebeu no seu lugar. Alguém que é impactado por essa mensagem, alguém que abriu seus olhos espirituais e percebeu que, se continuasse seguindo o curso natural da sua vida, seria condenado, mas por graça de Deus, por misericórdia de Deus, alcançou salvação em Cristo Jesus. Ele não fica calado, meus queridos, ele não fica em silêncio. Por isso que Paulo diz: é preciso confessar Jesus Cristo como seu Salvador, o Jesus que lhe salvou da escravidão do pecado, o Jesus que lhe salvou da maldição da lei, o Jesus que lhe salvou do juízo divino. Horatius Bonar, um compositor de hinos, ele vai expressar isso da seguinte forma: ele vai dizer: em uma vida que não vivi, em uma morte que não morri, na vida do outro, na morte do outro, nisso aposto toda a minha eternidade. É confiar na vida que você não viveu, mas Cristo viveu por você. Em uma morte que você não morreu, porque o salário do pecado é a morte, mas Cristo morreu por você. É confiar nessas verdades, é confiar nessa obra. Muitos até podem fazer essa confissão: eu declaro Jesus como meu Salvador. Mas essa confissão de declarar Jesus como seu Salvador, ela tem que ser acompanhada de outra. Paulo diz aqui no texto que lemos: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor. Não basta apenas dizer que Ele é o seu Salvador, meus queridos, porque muitos querem ter Jesus como Salvador, que nos salva dos nossos pecados, que nos salva da condenação. Muitos querem ter, mas Deus quer ser o nosso Senhor em Cristo Jesus. Paulo diz que nós devemos confessar que Ele é o nosso Senhor, e declarar que Jesus é o Senhor é dizer que Ele tem toda a autoridade suprema acima de qualquer outra pessoa, acima de qualquer ideologia. Nós não devemos lealdade nenhuma a ideologias deste mundo, nós não devemos lealdade nenhuma às autoridades deste mundo, se elas forem infiéis a Deus, mas a nossa lealdade última e principal é aquele que está acima de todos, acima de tudo, Jesus Cristo. Então, se o seu chefe manda você enganar o cliente, se o seu chefe manda você mentir, se o seu chefe manda você fazer algo que prejudique uma pessoa, você diz: não posso fazer, eu até lhe respeito, mas eu tenho a quem prestar contas, eu obedeço àquele que está acima de você. Se o seu pai, sua mãe manda você mentir, você diz: eu não posso, pai, eu não posso, mãe, eu não posso mentir para lhe proteger, ainda que eu deva honra a você, a minha honra é devida maior ao meu Deus, a Jesus Cristo, que é o meu Senhor, que é o Pai da verdade. Se os seus amigos lhe convidam para fazer aquilo que desagrada a Cristo, você diz: eu prefiro perder a sua amizade do que desapontar o meu Senhor, porque Ele é o meu Senhor. E dizer que Ele é o meu Senhor, isso implica num compromisso, meus queridos, onde eu nos submetemos a Jesus como o dono da nossa vida, aquele que nós devemos viver para servi-lo, para obedecê-lo. Paulo deixa claro que devemos confessar que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, mas interessante que Paulo diz que também é necessário confessar que Ele ressuscitou. E a doutrina da ressurreição é algo extremamente importante para nós, porque a doutrina, a verdade da ressurreição prova que Deus era quem dizia ser. Paulo vai tratar isso com tanta seriedade, lá no capítulo 15, no verso 14 de Coríntios, 1 Coríntios, que ele diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se Ele não ressuscitou, nós estamos aqui perdendo tempo. É impossível você dizer que é crente sem confessar essa doutrina inegociável. Mas pasmem,
Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que diz que é crente e não confessa, tá? Os teólogos liberais. Os liberais, eles são contra qualquer milagre da Bíblia. Eles se dizem cristãos, crentes, mas eles rejeitam a ressurreição. Eles dizem, não, Jesus não ressuscitou fisicamente. Os discípulos tiveram experiências interiores de fé, tiveram visões, estados emocionais intensos após a morte de Cristo. Dizer que ele ressuscitou significa que a causa dele não morreu, que a mensagem dele continua viva. Mas isso não é uma verdade, meus queridos. A verdade é que Jesus Cristo ressuscitou. A verdade é que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita do Pai, do qual aguardamos a sua volta para a consumação de todas as coisas, para fazer todas as coisas novas, para julgar os vivos e os mortos, para então, daí em diante, habitarmos com ele para todo sempre. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? O diabo também crê. O diabo crê. Mas a diferença é que o diabo não se curva diante dele. O diabo não diz, ele é o meu Senhor. O diabo sabe de todas as coisas, mas isso não faz com que os seus joelhos se dobrem diante do seu Senhor. Isso faz, essa verdade, faz com que os seus joelhos se dobrem, de que você de fato entenda que Jesus Cristo é o seu Senhor. Após Paulo falar sobre o conteúdo da mensagem, Paulo então agora vai falar sobre o alcance dessa mensagem. Ele diz, verso 11 ao 13, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo agora diz, essa mensagem que eu prego é a mensagem da justificação pela fé, da salvação alcançada por meio da fé na obra de Cristo, não por méritos, não por mérito humano. E essa salvação e o alcance do Evangelho, aí ele vai falar agora, né? Porque não há distinção entre judeu e grego, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Paulo diz, o chamado ao arrependimento, o chamado à confissão, ela é para todos os pecadores. O chamado a confessar Jesus como Salvador e Senhor é anunciado para todas as pessoas sem distinção. Paulo diz, o evangelho que eu prego, ele é um evangelho que tem poder para salvar todas as pessoas indistintamente, não apenas os judeus, mas o grego, ou seja, os gentios. Não há mais um povo étnico. Os judeus não são mais o povo de Deus, meus queridos. Embora eles tivessem sido, eles foram os destinatários originais da revelação divina, diferente dos gentios daquela época, que tinham apenas, como Paulo vai falar em Romanos capítulo 1, né, a luz da natureza e da consciência. Os judeus tiveram uma luz maior. Os judeus receberam a luz da revelação escrita. Os judeus receberam a lei dada lá no Sinai. Os judeus receberam os sacrifícios, Deus estabeleceu para o seu relacionamento, o sacerdócio, as alianças. E apesar desses privilégios, a verdade é que nem todos se salvaram. Nem todos se salvaram. E muitos se perderam porque desconheceram a justiça de Deus. E foi o que eles fizeram, tentaram estabelecer sua justiça própria. Eles acharam que bastava guardar a lei como se fossem capazes de guardar. Não, eu vou guardar a lei, eu vou respeitar aqui a dieta, eu vou respeitar aqui as festas, vou fazer os sacrifícios e está tudo bem. Isso não é verdade. Ninguém nunca foi salvo por guardar a lei. A salvação sempre foi pela graça, sempre foi fé, nunca foi por obras. E
E esse desconhecimento por parte daqueles judeus que ao longo da história, antes de Cristo, não se salvaram, não foi falta de informação, de maneira alguma, porque a salvação sempre foi pela fé, mesmo no Antigo Testamento, a fé no Messias que viria, mas eles rejeitaram o Deus que revelou, e eles preferiram confiar nos seus próprios méritos, e aí rejeitaram Cristo. Eles não perceberam que tudo que estava escrito no Antigo Testamento, na verdade, apontava para Cristo. Eles não fizeram uma leitura cristológica do Antigo Testamento, eles não enxergaram que a lei, que os sacrifícios, que toda a genealogia, que os sacerdotes, que os reis, enfim, que tudo apontava para Cristo. E aqueles que não admitiram que Jesus Cristo é o seu Salvador, meus queridos, não se salvaram. E aqueles hoje, judeu ou não, que não admitirem que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor, também não se salvarão. Não há mais um povo étnico escolhido por Deus. O povo de Deus, o Israel de Deus, é a sua igreja. O Israel de Deus hoje é todo aquele que invocar o nome do Senhor. E invocar aqui significa que Cristo é a única base da minha esperança de salvação. Invocar aqui é um apelo àquilo que Cristo fez na cruz, e não os meus méritos. É admitir que não consegue obedecer a Deus como Ele exige, mas admitir que Cristo fez no seu lugar. Então, o ato de invocar implica que o pecador reconhece a sua condição de perdido. Indica que o pecador reconhece que quebra a lei de Deus, que não tem expectativa nenhuma de se salvar por seus méritos. Invocar aqui parte de um pecador, de uma atitude de um pecador que se quebra, que se humilha diante de Deus buscando a sua misericórdia. E Paulo aqui traz a promessa de Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa promessa se cumprindo em Cristo. Paulo diz: Deus é rico para com todos os que invocam. Ou seja, Deus tem prazer em atender aqueles que se arrependem. Então, invocar o nome do Senhor não é apenas falar o nome de Jesus, mas é uma súplica de fé dirigida a Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador pessoal para o perdão dos pecados. Não importa, meu irmão, minha irmã, o seu passado. Não importa o quão nebuloso foi o seu passado. Não importa com coisas terríveis você fez. Não importa se você é negro, branco, rico, pobre, homem, mulher. Não importa. Paulo vai dizer lá em Gálatas 3:28: nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Não importa. O que importa é confessar Jesus Cristo como Salvador e o seu Senhor. O povo de Deus sempre foi e sempre será o que confessa Jesus como seu Salvador. Claro que na antiga aliança eles não tinham todas as informações que nós temos, e a sua confiança era no Messias que viria, a sua confiança era no descendente da mulher que viria. Meus queridos, às vezes a igreja, às vezes eu e você, nós agimos como se o evangelho fosse para pessoas direitinhas, pessoas arrumadinhas, pessoas cheirosinhas. Paulo diz: não, é para o grego, é para o bárbaro, é para quem está longe. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: quem é a pessoa improvável? Quem é a pessoa improvável que Deus colocou no seu caminho e você pensou por um momento: essa aqui não tem perfil nenhum para ser crente, não vou nem falar. Imagina essa pessoa chegar na minha igreja. Quem Deus colocou no seu caminho e você permaneceu em silêncio? Você julgou que essa pessoa não era digna do evangelho. Mas é justamente o evangelho é a cura para a doença, é o remédio para o perdido.
É um convite lançado para todos os pecadores. Como já dizia um teólogo, o Evangelho é um mendigo dizendo para o outro mendigo onde ele encontrou o pão. O Evangelho nos quebra todo o nosso orgulho, meus queridos, porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Deus. Então Paulo fala, ó, o Evangelho que eu prego é o da fé, não das obras. O Evangelho que eu prego é o Evangelho que alcança todas as pessoas, todos os pecadores, basta confessar. E agora ele vai falar da urgência dessa proclamação, a urgência da proclamação, versos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Para que o Evangelho alcance os eleitos, meus queridos, pois Deus tem muitos eleitos nessa cidade, pois Deus tem muitos eleitos na nossa região, o Evangelho precisa ser anunciado. Sim, é Deus quem elege o seu povo, mas esses eleitos precisam, como Paulo já falou anteriormente, confessar. E Paulo diz, como é que eles vão confessar? Como as ovelhas vão ouvir a voz do bom pastor, se ninguém falar? A missão da igreja é glorificar a Deus, sim, mas é glorificar a Deus servindo como instrumento de Cristo para a proclamação do Evangelho. Aqui fica muito claro que se a igreja não anuncia, pessoas não vão crer, e se pessoas não vão crer, pessoas não invocam, e se elas não invocam, elas não serão salvas. E Paulo traz aqui, Isaías 52, 7, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Deus usa pés comuns para uma mensagem poderosa. Deus usa pés mortais para uma mensagem eterna. Alguns criticam a doutrina da eleição, como se a doutrina da eleição, de que Deus escolhe as pessoas, e que Deus escolhe os salvos, sem haver mérito nenhum neles, como se de alguma maneira essa doutrina, ela desestimulasse a pregação, ela desestimulasse as missões. Mas, meus queridos, é justamente o contrário. Justamente o contrário. A eleição garante o sucesso da missão. Porque se a salvação dependesse exclusivamente do livre-arbítrio, se a salvação dependesse da eloquência do pastor, aí sim haveria motivos para a gente se desesperar, porque a gente não teria garantia nunca que alguém ia se salvar, concorda? Mas como Deus elegeu, nós sabemos que a pregação, ela não será em vão, haverá frutos, porque Deus prometeu colhê-los. Lá em Atos 18, 9 e 10, Paulo está lá em Coríntio, e disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. A soberania de Deus em escolher um povo para si não anula a nossa responsabilidade de falar essas verdades, de anunciar o Evangelho, porque o mesmo Deus que elege é o mesmo Deus que ordena lá em Marcos 16:15, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É bem certo que no século XVIII havia uma discussão muito grande na igreja, entre os reformados, sobre se esse ir por todo o mundo foi uma comissão que Cristo deu apenas aos discípulos ou a todas as pessoas. E existiam aqueles mais radicais que achavam que esse mandamento foi dado apenas aos discípulos lá que estavam com Cristo. Mas um homem chamado William Carey, que é conhecido como pai das missões modernas, um batista calvinista, que acreditava na soberania de Deus, que estava na eleição, esse homem entendeu que o chamado era para todos, e esse homem abriu mão da sua vida, inclusive ele era um homem simples, um sapateiro, e ele passou 41 anos na Índia. Esse homem foi um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista, que vai servir de todos os modelos para as missões que vão surgir pós William Carey lá no século XIX. Nem todos são chamados para ir para a Índia, nem todos são chamados para ir para a Espanha,
mas todos são chamados para cruzar a rua. Charles Spurgeon, grande pregador também batista, mas também calvinista, ele dizia o seguinte: se os pecadores hão de ser condenados, que o sejam pelo menos passando por cima de nossos corpos. Se hão de perecer, que pereçam com nossos braços agarrados aos seus joelhos, que ninguém vá para lá sem ser avisado e sem que se tenha intercedido por ele. Essa é uma responsabilidade não apenas do pastor, meu querido. Essa é uma responsabilidade de toda a igreja. Seu campo missionário é a empresa que você trabalha. Seu campo missionário é a escola que você estuda, é a universidade. Seu campo missionário é a sua família, é a sala de aula. Seus pés são formosos quando você pisa nesses lugares levando a Cristo. Você vive em silêncio, como se silêncio significasse vida, quando significa morte, quando significa omissão, quando significa passividade, talvez até covardia. Nós vimos que a salvação sempre foi pela fé na obra de Cristo e não na minha obra. Nós vimos que essa salvação, ela é ofertada para todos. É claro que o chamado, ele é para todos, mas ele só vai ser eficaz nos eleitos, nas ovelhas. Mas nós não sabemos quem são as ovelhas, por isso devemos ser boca de Deus, pregando o Evangelho. E nós vimos que essa mensagem, meus queridos, ela tem urgência de ser anunciada. E uma igreja relevante é uma igreja que anuncia o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o puro e genuíno Evangelho, o Evangelho da cruz, o escândalo da cruz. Uma igreja relevante é uma igreja que anuncia o Evangelho, que chama pecadores ao arrependimento. Deus poderia, em sua soberania e poder, escrever o Evangelho nas nuvens. Poderia enviar os anjos, não poderia? Para fazer essa missão. Mas ele decidiu usar vasos de barro como eu e você. Ele decidiu usar a loucura da cruz, usar a loucura da pregação. Ele decidiu usar você e eu, apesar de sermos falhos, fracos. Mas é conosco que ele conta, meus queridos. Ministério de Música, olhe para os seus pés. Para onde é que você vai essa semana? Para onde você pretende ir essa semana? Que sejamos uma igreja que calça as sandálias do Evangelho e saímos por aí, onde quer que estejamos, para que o mundo ouça, para que o mundo creia. Nós começamos falando sobre o filme Um Lugar Silencioso, onde as pessoas precisavam se esconder para sobreviver, onde elas precisavam ficar em silêncio para ter vida, mas a mensagem de Romanos 10 nos chama para exatamente o oposto disso. O mundo lá fora está morrendo, meus irmãos. O mundo lá fora está padecendo, meus queridos, não porque tem monstros caçando um ou outro, mas porque o pecado do mundo os condena. Sabe qual é a pior tragédia? É que nós temos a cura, é que nós temos a resposta para os corações que vivem a vida sem sentido, é que nós temos a resposta para os corações sem esperança, nós temos a cura. Paulo perguntou: como ouvirão se não há quem pregue? Esse filme tem uma cena impactante, e eu vou contar. É que o pai, quando o monstro está atacando os seus filhos dentro da caminhonete, o pai está escondido numa casa perto, vendo aquela cena, e ele toma uma decisão na vida. Ele precisava fazer uma escolha. Então ele olha para sua filha, ele faz o sinal de eu te amo, ele fica de pé e faz o que aquele mundo proibia ele de fazer. Ele grita. Ele solta um grito ensurdecedor. E aquele grito faz com que aquele monstro, que estava prestes a matar os seus filhos, vá na direção dele e o mate
no lugar de seus filhos. Meus irmãos, quando eu vi essa cena, eu digo, é isso. Isso é uma sombra, isso aponta para aquilo que aconteceu no Calvário. Sabe por que nós podemos falar hoje? Porque Deus não ficou em silêncio, vendo a gente se autodestruir, vendo a gente seguir o curso natural da nossa vida, sendo condenados pelo que somos. Quando a humanidade estava perdida, presa na condenação, Cristo não ficou lá no céu, silencioso, sentado no mais alto sublime trono e distante, não. Ele desceu, meus queridos, a esse mundo barulhento, caótico, e na cruz, para salvar os seus filhos, ele atraiu a morte para si, ele atraiu o juízo de Deus para si. Ele não gritou para que os monstros viessem ao seu encontro, mas ele gritou: está consumado, está paga a dívida. Eu fiz pelo meu povo, eu fiz pela minha igreja aquilo que eles jamais poderiam fazer, mas eu fiz. Se o grito daquele pai naquele filme durou alguns segundos, o brado de Cristo ecoou por toda a eternidade. O grito de Jesus naquela cruz, meus queridos, silenciou a nossa condenação, para que hoje a nossa boca pudesse abrir em adoração. Ele morreu para que pudéssemos viver e falar. O comum é um pai se matar para salvar o filho, mas nós vimos na cruz um pai sacrificando um filho, não por pessoas boas, mas por pessoas más, pecadoras, miseráveis. Por isso, meus queridos, nós não podemos escolher o silêncio para sobreviver, mas a palavra para salvar. Portanto, igreja presbiteriana de Guarabira, não transforme este lugar, não transforme a sua casa, não transforme o seu trabalho em um lugar silencioso, espiritualmente falando. Existem pessoas do seu lado que precisam desesperadamente ouvir o som do Evangelho. Então não tenham medo, é o seu dever anunciar a cura para a doença, anunciar a salvação para os perdidos, porque o preço do nosso silêncio já foi pago pelo grito de Cristo. Que os nossos pés sejam formosos, não porque são silenciosos e evitam problemas, mas porque correm para anunciar as boas novas. Então quebra o silêncio, meu irmão, quebra o silêncio, anuncie o Evangelho, porque como diz Paulo, como dizia Joel, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E temos responsabilidades para com isso, e seremos cobrados um dia. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção que nos estimula a continuar a jornada. Aquele que pegou a mão no arado não pode olhar para trás. Que trabalhemos para anunciar o Evangelho. Presta aqui, desce sentar para o senhor. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.
põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Prega a palavra, ensina ao teu redor, mostra em tua vida, faz das boas novas tua vida. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto tem serviço e profissão. Quem tem posto a mão no arado, quem tem posto a mão no arado, quem em Cristo põe a vida. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a não sermos silenciados por este mundo, Senhor. Que todo tempo, Pai, quer nos acovardar, nos ajuda a sermos anunciadores do Teu Evangelho. O Evangelho que prega a salvação para todo aquele que crê na obra de Cristo. A salvação não é mérito humano, a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Então nos ajuda, ó Pai, a sermos anunciadores dessa mensagem que tem poder para salvar todo pecador que crê, Senhor. Não nos deixa sermos covardes em achar que o nosso silêncio produz vida, quando na verdade produz morte. Se nós amamos as pessoas, não há melhor mensagem, não há melhor atitude para fazer com elas que não seja pregar o Evangelho, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior demonstração de amor que podemos ter para com as pessoas que estimamos. Então nos ajuda, Senhor, a falar do Teu amor, a falar que há esperança para o pecador que se arrepende de seus pecados e confia unicamente em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo possa ser, Senhor, o Senhor da nossa vida todos os dias. Que possamos nos lembrar que devemos obedecer acima de tudo ao nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai. Assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos.